Olá, alunos! Hoje vamos conhecer os sinais de pontuação. A pontuação funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser lido. Os pontos são importantes pois eles indicam a sua expressão numa frase, e é a impressão que se vai causar em quem lê ou escuta. Vamos conhecer o primeiro ponto. No novo acordo ortográfico, o uso do hífen nos termos dois pontos é facultativo, ou seja, pode ser escrito das duas maneiras, dois pontos e dois pontos com hífen. Então é só, pessoal. Eu já expliquei como eu funciono direitinho, agora eu vou embora. Tchau! Olá, pessoal! Eu sou travessão, um traço maior que o hífen e costumo ser empregado no discurso direto para indicar a fala de um personagem ou a mudança de interlocutor nos diálogos. Por exemplo, o que é isso, mãe? É o seu presente de aniversário, minha filha. Não confunda, o travessão e o hífen são sinais diferentes. Enquanto que o travessão é um sinal de pontuação, o hífen é um sinal gráfico. Até mais, pessoal! Tchau! Olá, nós somos as reticências. Somos representadas pela sequência de 3 pontos. Somos o sinal gráfico que sinaliza principalmente interrupção em um discurso ou podemos indicar que algo em uma frase continua. Nós podemos ser utilizadas em diversas situações. Em interrupção de ideias. Acontece quando o personagem começa a falar sobre uma ideia e a interrompe. Por exemplo, ele disse que não queria, mas nada disso teria acontecido se... Você sabe. As reticências são ótimas para demonstrar hesitação, dúvidas e esquecimento. Exemplo. Daí ele pegou, como se diz mesmo, uma boina. Eu estava correndo e caí do nada. Não sei se você vai, mas não sei. Penso que será muito bom. Na interrupção de discursos, em trechos de citações, ou seja, quando não se apresenta a frase completa do autor. Nesse caso, devemos usar as reticências entre parênteses. Por exemplo, tal movimento ficou conhecido como caras pintadas, para indicar continuidade de uma ação ou fato. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, A, B, C. Comprei muitas frutas, banana, abacaxi, maçã. Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Tchauzinho! Além das reticências, outro tipo de pontuação bem utilizado na língua portuguesa é o ponto e vírgula. Como o próprio nome diz, esse sinal é intermediário entre a vírgula e o ponto. Ora se aproximando mais de um, ora se aproximando mais de outro. Dessa forma, a sua pronúncia, isto é, a sua entonação, está muito próxima a uma vírgula mais prolongada ou um ponto final, sempre evidenciando uma pausa. Apesar de esse tipo de pontuação depender muito do contexto em que determinada frase está inserida, nós conseguimos delimitar algumas possibilidades de ocorrência. Por exemplo, em um primeiro caso, o ponto e vírgula pode ser marcado na separação de frases de uma mesma natureza em um período composto com determinada extensão. Por exemplo, o Brasil é um país de rica biodiversidade. Ponto e vírgula, preciso fazer minha parte para que ela seja preservada. Nesse caso, o ponto e vírgula também pode ser utilizado para separar elementos simétricos em uma frase. Dessa forma, traria uma ideia de paralelismo e na entonação certo ritmo ao período. Veja este exemplo. Não gostava de trabalhar, não tinha disposição, não alcançaria seus objetivos tão facilmente. O ponto e vírgula ele também pode ser utilizado para marcar a separação de uma ideia em uma frase já marcada pela separação por vírgulas. Por exemplo, as cores da bandeira do Brasil, o verde, o amarelo, o azul e o branco, representam a riqueza de nossa nação. As do Japão,
O branco e o vermelho representam o Sol do Oriente. O ponto e vírgula ele também é utilizado para marcar certos itens em enumeração, listados em determinada sentença. Isso é muito comum em legislações, em decretos, em algum material teórico que você utiliza para seus estudos. Veja este exemplo. Para fazer uma boa redação, é preciso se atentar à gramática textual, ao gênero proposto, ao tema sugerido e à coesão e à coerência. Lembram que eu falei que o ponto e vírgula pode ser empregado dependendo de um contexto de enunciação? Olha só, também existe a possibilidade de seu uso quando se pretende enfatizar alguma ideia. Por exemplo, depois de uma conjunção adversativa. Veja só esse exemplo. Os competidores estavam cansados, mas resistiram até o fim. Assim marcado só por uma vírgula. E agora pelo ponto e vírgula com a intenção de dar ênfase. Os competidores estavam cansados, mas resistiram até o fim. Viram só? Apesar de não haver uma diferença de sentido muito grande, a ênfase é clara com a utilização do ponto e vírgula. Em último caso, nós temos os dois pontos. Esse sinal aqui de pontuação. Ele normalmente é utilizado para evidenciar uma sensível pausa no enunciado e marcar certa anunciação. Em primeiro lugar, os dois pontos servem para marcar certo discurso direto, uma citação. Veja esse exemplo. A professora voltou a questioná-lo. Qual é o seu grande sonho? Note que nesse exemplo, o diálogo é marcado normalmente por verbos de sende, aqueles que marcam certa anunciação, questionar, perguntar, afirmar, dizer, gritar, entre outros. Em segundo lugar, os dois pontos também podem dar uma ideia de enumeração, quando se apresentam elementos listados. Por exemplo, conhecemos várias paisagens, o Cristo Redentor, o Corcovado, algumas praias cariocas. Os dois pontos também podem ser utilizados para denotar certo esclarecimento, uma síntese ou um comentário sobre algum assunto. Veja só, futebol no final de semana, 2 pontos. O time principal não decepcionou, venceu em casa. Em todas as situações, é importante percebermos que os 2 pontos podem marcar certo anúncio em uma afirmativa, marcado normalmente por uma pausa. Isso ficou claro? Conseguiram perceber a importância da pontuação? Espero que tenham aprendido e até a próxima aula!